Hola, hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? Sean todos muy bienvenidos a un momento muy especial con la lengua española. Yo soy la maestra Ianara Camurza y estaré aquí con vosotros. Primero, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. CMEAN, @Centro de Mídias _AM, hashtag Projeto Conquistar Seducan. E agora, para começar, vamos ver o título da nossa aula. Episódio 13, simulado, língua espanhola, érase uma vez. Detalhamento, pretérito imperfeito do indicativo. Agora, muite atenção e vamos ao nosso simulado. E como primeira questão do nosso simulado, temos questão de número 1. Vamos lá. Na questão 1, rellena las oraciones con los verbos en pretérito imperfecto de indicativo. Então, aqui nós temos a primeira frase. Nós temos outras. Eu vou começar explicando aqui pela primeira. Vocês podem observar que na primeira frase nós temos alguns espaços, né? Los huecos, que vocês vão precisar rellenar, ou seja, vocês vão precisar completar. Professora, eu vou completar com o quê? Observem que sempre ao lado desse espaço em branco, nós temos um verbo entre parênteses no infinitivo. Qual é a função de vocês? Conjugar esse verbo que está entre parênteses no pretérito imperfeito do indicativo e colocá-lo exatamente nesse espaço que está aí disponível para vocês, tá? Então, vocês vão fazer isso em todas as frases que eu irei ler. Na primeira, quando era joven, estudiar mucho para los exámenes y solo después de las obligaciones salir com mis amigos. Então, aqui ele está falando que quando ele era jovem, ele estudava muito, né, para as provas e só depois que ele saía com os amigos. Na segunda frase, nós vamos ter los niños siempre jugar en el parque, después almoçar e ir à la escuela. Então, a mesma coisa, vocês irão conjugar esses verbos que estão entre parênteses e completar os espaços em branco. Na terceira frase, nosotros vivir en esa casa durante muchos años. Mesma coisa, vamos conjugar o verbo vivir aí no pretérito imperfeito do indicativo. Na quarta frase, los pájaros, vamos conjugar aqui o verbo cantar, hermosas melodias al amanecer. E agora atenção a esse verbo, nós temos aqui o verbo levantar-se. Lembre-se, é um verbo reflexivo, um verbo pronominal, ele precisa de uma atençãozinha a mais no momento da nossa conjugação. Mas felizes. E a nossa quinta frase, cada verano, mis abuelos, vamos conjugar o verbo viajar, al pueblo de sus padres. E aí vamos conjugar volver com muitas histórias incríveis. Essas são as 5 frases que vocês precisarão completar. Agora vamos às nossas alternativas. Temos aqui as alternativas A, B, C, D e E, que tem os nossos verbos conjugados, e vocês precisarão analisar cada uma para verificar se essa forma conjugada do pretérito imperfeito do indicativo está ok. Lembre-se sempre de analisar o nosso sujeito, porque ele vai ter relação direta com a pessoa do verbo conjugada. É isso, a gente vai dar um tempinho para vocês e logo voltamos com a correção.
Então, conseguiram responder a nossa questão 1 do simulado? Vamos ver, então, a correção para verificar se o raciocínio de vocês condiz com as respostas. Então, lá, questão de número 1, nós temos como correta a nossa alternativa C. Então, todos os verbos presentes na alternativa C, eles concordam em gênero, número e grau, com os pronomes pessoais indicados nas orações da questão. Sendo assim, a alternativa C apresenta todos os usos corretos. Ela vai apresentar todos os usos corretos do pretérito imperfeito do indicativo. É muito importante que sempre concordem dessa forma, em gênero, em número e em grau. Sim? Agora vamos verificar as nossas respostas, né? Já sabemos que a correta é a alternativa C. E aqui vocês precisavam rellenar. Lembram o que significa rellenar, né? Vocês precisavam preencher as orações com os verbos no pretérito imperfeito do indicativo. Então, quando era joven, estudiaba mucho para los exámenes y solo después de las obrigaciones salía com mis amigos. Então, aqui nós temos o verbo estudiava conjugado perfeitamente, né? Então, quando eu era jovem, então aqui nós temos primeira pessoa do singular. E depois nós temos salia. Seguimos aí na primeira pessoa do singular, eu salia. Então, primeiro, eu estudava muito para os exames e só depois eu saía com os meus amigos. Aqui, perfeito. Tá perfeito por aí também? Na segunda, los niños siempre jugaban en el parque. Después almorzaban e iban a la escuela. Aqui nós vamos ter 3 verbos. O nosso sujeito é los niños. Então, los niños são eles. Se são eles, nós estamos falando de terceira pessoa do plural. Então, eles jugavam, verbo jugar, ou seja, eles brincavam. As crianças sempre brincavam no parque. E depois elas almoçavam, também terceira pessoa do plural. E depois elas iam a la escuela. Tudo bem? Em seguida, nós vamos ter terceira frase. Nosotros vivíamos en esta casa durante muitos anos. Nosotros, aqui nós vamos ter a primeira pessoa do plural, né? Na quarta, los pájaros cantaban hermosas melodias al amanecer. Os pássaros cantavam, eles cantavam, né? Bonitas canções ao amanhecer. E depois, olha aqui o nosso verbo reflexivo. Nos levantávamos, mas felizes. Aqui a gente sabe que a gente precisa tirar o C e conjugá-lo de forma pronominal, né? E se nós estamos falando de nós, que nós nos levantávamos, então o nosso pronome vai ser nos. Então a gente levantava mais feliz. E a nossa quinta frase. Cada verano, mis abuelos viajaban al pueblo de sus padres e volvían com muitas histórias incríveis. Então aqui o nosso sujeito, mis abuelos. Se são mis abuelos, eles são eles. Então eles viajavam e eles voltavam com muitas histórias incríveis. Então essas são as nossas frases corretas. Ok, professora, então por que que as demais não estão corretas? Por que que a A, a B, a D e a E não estão corretas? Então a alternativa A ela vai estar incorreta porque os verbos apresentados lá, obviamente, não estão corretos, né? Eles não se complementam com os pronomes pessoais. A alternativa B segue incorreta porque os verbos não estão sendo usados de forma correta, eles não apresentam, gente, coesão entre o verbo e o pronome. Lembra o que eu falei para vocês? Eles precisam concordar. Por que que a D não é correta? Porque os verbos apresentados, apesar de estarem
parcialmente, né? Algumas estão corretas, mas de modo geral, não há o quê? Não há total concordância. Não há concordância entre os verbos e os pronomes. E a por que também é incorreta? Porque, novamente, não concorda. Os verbos que estão lá não concordam com os pronomes pessoais que a gente solicita. Logo, a letra E está incorreta, tá bom? Então, essa foi a correção da nossa primeira questão do simulado. E agora vamos ao nosso simulado 2. Seguimos com a questão 2 do nosso simulado. Estão listos? Preparados? Então, vamos lá. Na questão de número 2, analiza as frases abaixo e indica as que hacen uso correto del pretérito imperfeito de indicativo. Então, aqui para começar, o que o enunciado está pedindo? Ele está pedindo para vocês analisarem essas frases que estão aqui embaixo, que eu vou já ler com vocês, e depois indicar quais são as frases que estão fazendo o uso correto do nosso assunto, né? Do pretérito imperfeito do indicativo. Então, vamos lá. Na frase 1, íbamos al cine cada fim de semana. Então, vocês vão analisar o sujeito, analisar o verbo e determinar se está correto ou não o uso do pretérito. Na nossa segunda frase, Ana estudiabas mucho para os exámenes. Aqui é a mesma coisa, vocês vão identificar o sujeito, identificar o verbo e determinar se ele está concordando, se ele está correto. Na terceira frase, el equipo de fútbol ganava muitos partidos. A mesma coisa, vamos identificar o sujeito, vamos identificar o nosso verbo conjugado e verificar se ele está de acordo, se ele está correto. E por fim, a nossa quarta frase, Juan e Maria sempre bailavam juntos em las fiestas. Vamos identificar o nosso sujeito, identificar o nosso verbo conjugado, vamos verificar se ele está concordando, se ele está conjugado da forma correta. Feito isso, vocês vão indicar aqui nas nossas alternativas qual alternativa é a correta. A, B, C, D ou E. Seria a primeira, a segunda e a terceira? Ou a segunda, a terceira e a quarta? Ou será que somente a quarta está correta? Ou somente a 1, a 3 e a 4? Ou somente a 3 e a 4? Quem vai decidir, quem vai definir isso são vocês. Analisem direitinho, leiam com atenção e respondam a nossa questão. E aí nós vamos dar um tempinho para vocês e retornamos com a nossa correção. Muita atenção! E então, meus queridos alunos, conseguiram responder a questão 2 do nosso simulado? Então, vamos verificar se o nosso raciocínio está coincidindo aqui. Gabarito da questão 2. A nossa alternativa correta aqui é a alternativa D. Muito bem, tenho certeza que por aí vocês acertaram. Vamos dar uma analisada nas nossas frases? Então, nós temos aqui, nas nossas frases, vocês precisariam analisá-las, não é? E vamos analisá-los juntos. Já sabemos que a nossa alternativa correta é a alternativa D. Logo, nós temos a primeira, a terceira e a quarta como corretas
e a segunda como incorreta. Mas vamos verificar devagarzinho o que está acontecendo aqui. Então, na primeira frase, nós temos o nosso verbo de cara, íbamos. Íbamos al cine cada fim de semana. Ok, mas cadê o sujeito da nossa frase, gente? Vocês conseguem identificar na frase? Não tá dando, né? Nós não sabemos quem é o sujeito, eles não tá aparecendo. Na língua espanhola, nós temos isso, nós não temos a obrigação de colocar o sujeito na frase. Por quê? Porque o verbo conjugado, ele já vai determinar quem é o sujeito. Mas se é íbamos, nós sabemos que provavelmente somos nós, né? Então, aqui nós temos íbamos conjugado corretamente. Então, a nossa frase 1 está correta. E aí, nós vamos para a segunda frase. Gente, começando, quem é o nosso sujeito aqui? De cara, nós temos Ana. Ana, terceira pessoa do singular. E o nosso verbo? Estudiabas, aqui, ó, perfeitinho. Mucho para los exámenes. Gente, estudiabas, que forma verbal é essa? Que pessoa ele está conjugado? Ana, a gente viu que está na terceira pessoa do singular. No entanto, estudiabas vai estar na segunda pessoa do plural. Aqui nós temos vosotros. Não temos concordância, logo essa não está correta. Na terceira, el equipo de fútbol. Então, aqui já temos de cara o nosso sujeito. El equipo de fútbol está na terceira pessoa. Ganaba muitos partidos. Então, a equipe ganaba. Corretíssimo. Temos concordância entre sujeito e verbo. Logo, a 3 está correta. E a nossa quarta frase. Juan e Maria sempre bailavam juntos em las fiestas. Nosso sujeito, Juan e Maria. Eles, né? Então, eles faziam o quê? Eles bailavam. Então, ellos bailavam. Terceira pessoa do plural está perfeito. Logo, a nossa quarta frase está correta, o que determina que, de fato, a frase 1, 3 e 4 estão corretíssimas, assim como indica a nossa alternativa D, né? Frases 1, 3 e 4 corretas. Ok, professora, então vamos lá, né? Na frase 1 e 3 a gente já verificou que elas fazem, sim, o uso correto, né? Na primeira frase, na frase 1, nós vamos ter o verbo íbamos conjugado na terceira pessoa do plural, demonstrando um sujeito oculto. Olha só, lembra que a gente não conseguiu identificar o sujeito porque ele é um sujeito oculto, mas a gente consegue identificar ele por onde? Pelo contexto. A gente conversou aqui e determinamos que é nos outros. O contexto ele indica mesmo que não apareça o sujeito. Na frase 3, nós vamos ter aí o verbo ganaba. Ele está conjugado perfeitamente na terceira pessoa do singular. Ele vai estar linkado ao nosso sujeito. Qual é o nosso sujeito? El equipo de fútbol. Muito bem. E na nossa quarta frase, nós vamos ter o verbo bailaban, né? Conjugado na terceira pessoa do plural, fazendo referência ao nosso sujeito que nós bem identificamos, Juan e Maria. Perfeito até aqui. Mas ok, professora, por que aqui as demais alternativas estão incorretas? Na nossa alternativa A, ela não está correta porque ela indica que a nossa segunda frase, né, ela está correta e a gente sabe que ela faz o quê? Ela faz uso equivocado do nosso pretérito imperfeito do indicativo. Ou seja, na segunda frase, o verbo que vai aparecer conjugado, como a gente verificou, ele está na pessoa de vosotros, né? Então, o pronome pessoal está errado. Se estivesse correto, ficaria Ana estudiaba. Ou seja, a A não está correta. Por que a B não está? Apesar de ela estar parcialmente correta, algumas estão corretas, né? No entanto, no modo geral, ela está incorreta,
porque ela também vai indicar que a segunda frase está ok e a gente sabe que ela não está ok. E na alternativa C, apesar, né, da nossa frase constar lá, frase 4, como correta, de um modo geral, como um todo, ela vai estar incorreta, porque não é somente a frase 4, nós sabemos que é a frase 1, a frase 3 e a frase 4. Exatamente, né? Então, nós seguimos a D correta, é correta. As frases 3 e 4 apresentam o uso correto, no entanto, não é a opção ideal, porque, novamente, não são somente elas que estão corretas. A gente tem aqui a 1 também para fazer parzinho com as nossas opções corretas. Então, meus amores, essa foi a correção da segunda questão do nosso simulado e vamos à nossa questão de número 3. Então, vamos lá, seguindo com a questão 3 do nosso simulado. Lê o seguinte texto. Preparados? Aqui nós temos um pequeno texto, eu vou ler junto com vocês. Cuando era pequeño, vivía en un pequeño pueblo cerca del mar. Todos los veranos, mis padres y yo íbamos a la playa. Pasábamos horas construyendo castillos de arena y nadando en el mar cristalino. Los días eran largos y llenos de diversión. Solíamos jugar al voleibol con otros niños y explorar las rocas en busca de conchas marinas. En las noches, el cielo se llenaba de estrellas y nos quedábamos despiertos, contando historias alrededor de una fogata. Que tempos aquellos! Então, aqui nós temos o nosso texto, né, que é o parâmetro da nossa questão, e em seguida vocês vão analisar as seguintes frases. Então, analise as seguintes frases. Temos 4 frases. Primeira, construyeron cosas y memorias. Segunda, contaban historias cerca de una fogata. Tercera, es un relato de la memoria de su niñez. Y cuarta, en el texto se usan verbos regulares e irregulares. Então, aqui, vocês irão analisar cada uma dessas frases e determinar se elas fazem referência ao nosso texto. Na primeira, se eles construíram coisas e memórias. Na segunda, se eles estão contando histórias perto de uma fogueira. Na terceira, se vai ser um relato de memória de infância. E na quarta, se no texto a gente tem a presença de verbo tanto regular quanto irregular. Feita essa análise, você vai me dizer que alternativa hace referência ao texto. Então, nós temos 5 alternativas. Será que na letra A somente a frase 1 e 2 está fazendo referência ao texto? Ou será que somente a frase 3? Ou la 3 e 4? Ou solamente la 2? Ou será que todas as frases hacen referência ao texto? Essa é a nossa questão 3. A gente vai dar aquele tempinho para vocês pensarem, analisarem e responderem. E a gente retorna daqui a pouquinho com a correção.
Então, meus amores, conseguiram responder a nossa questão 3 do simulado? Então, vamos lá, vamos verificar o nosso gabarito para ver se está de acordo com a resposta de vocês. O nosso gabarito, ele dá que a nossa alternativa é a nossa alternativa correta. Vamos verificar o texto? Vamos aqui, me acompanhe na análise do nosso texto. Nós estamos falando aqui de um texto, nós estamos trabalhando com o nosso pretérito imperfeito. Então, o texto começa assim, quando era pequeno. Aqui, de cara, nós já temos o era como um verbo irregular, né? Então, quando eu era pequeno, vivia em um pequeno pueblo cerca del mar. Vivia, nós temos aqui o verbo vivir, né? Perfeitamente conjugado no pretérito imperfeito. Então, quando eu era pequeno, eu vivia em um pequeno povoado, né, perto do mar. Todos los veranos, mis padres e eu íbamos à la playa. Então, todo verão, eu e os meus pais, nós íamos à praia, tá? Então, essa segura informação já apareceu o íbamos mais um verbinho pra gente. Passávamos horas construindo castilhos de arena. Então, o que a gente fazia na praia? Nós passávamos, verbo passar, devidamente conjugado, né? Nosso verbo regular. Então, passávamos horas construindo castilhos de arena. Então, a gente ficava construindo o quê? Castelos de areia e nadando en mar cristalino. Então, além de construir os castelos de areia, nós nadávamos, né, no mar de água cristalina. Los dias eram largos. Olha o nosso verbo ser aqui novamente, irregular. E llenos de diversão. Então, os dias eles eram longos. Largo, em espanhol, não vai ter a nossa dimensão de largura. Aqui é o que a gente chama de heterossemântico, que significa longo. E llenos de diversão é dias longos e cheios de diversão. Solíamos jogar al voleibol com outros ninhos. Então, solíamos, verbo soler, verbo regular. Então, aqui a gente era acostumado, nós fazíamos isso de modo habitual, nós jogávamos vôlei com as outras crianças e explorar las rocas em busca de conchas marinas. Então, além de brincar, eles também aqui buscavam conchas marinhas. En las noches, el cielo se llenaba de estrellas. Ou seja, durante a noite o céu ficava cheio de estrelas. E nos quedávamos, olha aqui um verbo pronominal, e nos quedávamos despiertos, contando histórias alrededor de uma fogata. Que tempos aquellos! Então, aqui é o nosso texto, né? Vamos analisar as frases, vamos verificar, gente. No nosso texto, tem a frase 1, construíram coisas de memórias? Sim, nós temos, né? Eles construíam o quê? Além das memórias que ele está nos contando, ele também construía castelos de areia, não é verdade? Na frase 2, eles contavam histórias cerca de uma fogata. A gente sabe que, sim, eles ficavam perto de fogueira contando histórias. Na terceira, é um relato da memória de sua niñez? O que vocês acham? Ele está relatando aí uma memória de infância? Com certeza, né? Ele está falando do quando era verão e ele ia à praia com seus pais. E na nossa quarta frase, no texto, se usam verbos regulares e irregulares. Sim, com toda certeza a gente verificou que sim. Ou seja, exatamente, todas as frases estão corretas. Todas as frases fazem referência ao texto. Perfeito, elas vão fazer sim referência ao texto. Todas as 4 frases, elas vão indicar fatos, memórias
ou induções sobre o texto apresentado. Gente, tá de acordo com a resposta de vocês? Agora vamos verificar por que as outras alternativas não estão corretas. Na alternativa A, apesar das frases 1 e 2 estarem corretas, ela não é somente isso, né? Ela vai estar incompleta. Na alternativa B, ela é incorreta por quê? Porque a frase 3, ela não é a única frase correta. Nós sabemos que todas as frases fazem referência ao texto. Na alternativa C, mesmo que aunque as frases 3 e 4 apresentem referências com texto, ela não está correta porque as outras frases também apresentam referências ao texto. E na alternativa D, a frase 2, ela não é, né, gente? Ela não é a única frase correta. A gente sabe que a 1, a 2, a 3 e a 4 fazem referência ao texto. Logo, a alternativa D está incorreta. Essa foi a correção da nossa terceira questão. Espero que tenha saído tudo bem por aí e vamos seguir com as nossas considerações finais. Chegamos ao fim de nossa classe. Gostaram? Que momento especial! E para registrar esse momento especial, hora da nossa selfie. E não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, Centro de Mídias _AM, hashtag Projeto Conquistar Seducan. Posta selfie e marca a gente nas nossas redes sociais. Foi um prazer estar aqui com vosotros e hasta la próxima clase.